Nesta segunda lição, estaremos estudando sobre o Deus Pai. Já estudamos anteriormente sobre a Trindade e entendemos que ela não é um conceito criado pela mente humana, mas um mistério revelado pelo próprio Deus. Há um só Deus, eternamente existente, em três pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E nesta lição, de número 2, especificamente, o nosso olhar se volta especialmente para a identidade e a revelação do Pai. Deus Pai não é uma ideia abstrata e nem uma força impessoal. Ele é pessoa e fonte eterna da divindade, de quem procedem o Filho e o Espírito. É o Pai quem cria, quem planeja a redenção, quem se revela ao ser humano com amor e propósito. E conhecê-lo é resultado da revelação divina. E Jesus deixa isso claro ao afirmar, em Mateus capítulo 11, versículo 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Isso significa que o Pai só pode ser verdadeiramente conhecido por meio de Cristo. E essa revelação se torna viva em nós através da ação do Espírito Santo. E somente dentro dessa revelação há relacionamento com Deus. Ao estudarmos Deus Pai, aprendemos que Ele é divino, celestial, único, eterno, todo-poderoso e fonte da vida. E mais do que isso, aprendemos que, pela fé em Cristo, somos convidados a chamá-lo de Pai, não apenas como Criador distante, mas Pai amoroso e acessível. Jesus nos revela um Deus transcendente, que está acima de todas as coisas, acima de tudo e acima de todos. Mas também nos revela um Deus imanente, que está dentro da sua criação de forma relacional, sem se misturar com ela. Jeremias capítulo 23, e versículo de números 23 e 24, a Bíblia diz: sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se alguém em esconderijos, de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. E esta lição nos chama a abandonar uma fé superficial e entrar em uma relação profunda, reverente e confiante com o Pai Celestial. Conhecer o Pai é conhecer o coração de Deus. É descobrir que a fé cristã começa, cresce e se sustenta em um relacionamento vivo com aquele que nos ama desde a eternidade. A partir dos tópicos desta lição, iremos estudar sobre a identidade, a revelação e a pessoa de Deus Pai. No tópico 1, o autor da lição fala sobre a identidade de Deus, o Pai. A Bíblia afirma com clareza que Deus é um só. Desde o Antigo Testamento, Israel foi instruído a confessar: o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Texto que já explicitamos na lição anterior. E você pode assistir através do card que estará na tela. E isso não se trata apenas de um conceito filosófico de que Deus é um só, mas de uma revelação divina. Um Deus que se dá a conhecer através dos seus nomes, atributos e atos. Ele é único em essência, incomparável em glória e soberano em todas as coisas. E no Novo Testamento essa verdade é reafirmada. E agora com maior clareza. Deus é identificado repetidas vezes como Pai, especialmente em sua relação eterna com o Filho. Jesus se dirige a ele como Pai e ensina seus discípulos a orarem: Pai nosso que estás nos céus. E isso não revela apenas quem Deus é, mas também como ele deseja ser conhecido, não de forma distante, mas em um relacionamento pessoal, reverente e confiante. Deus Pai é apresentado nas Escrituras como a fonte eterna da divindade. Ele não teve começo, não depende de nada para existir e jamais terá fim. É Deus autoteos, termo grego e teológico para autoexistente. Êxodo capítulo 3, versículo 14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. No livro de Isaías, capítulo 43, e no versículo 10, a Bíblia diz: vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Versículo 11 diz: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. É o Deus autoexistente, imutável, eterno. E como o próprio Senhor Jesus afirmou em João capítulo 5, versículo 26, o Pai tem a vida em si mesmo e concede essa vida ao Filho. E essa verdade não aponta para uma hierarquia de valor, mas apenas para uma ordem relacional dentro da Trindade. Ele criou o universo e o sustenta, criou a vida e governa a história, planejou a redenção antes da fundação do mundo e a revelou no tempo certo.
As Escrituras revelam que o Pai age por meio do Filho e do Espírito Santo. Na criação, o Pai falou, o Filho executou e o Espírito deu vida. Na redenção, o Pai planejou, o Filho realizou e o Espírito aplica esta obra no coração do homem. E essa atuação conjunta, como já foi citado na lição passada, o termo teológico é pericorese, não indica divisão nem inferioridade, mas perfeita unidade e harmonia entre as três pessoas divinas. O credo de Atanásio expressa essa verdade com precisão histórica e teológica. O Pai, o Filho e o Espírito Santo são coeternos, coiguais e inseparáveis. Nenhum é maior ou menor, todos são plenamente Deus. Por fim, essa verdade gloriosa se torna profundamente pessoal quando a Bíblia nos revela a Deus como Abba, uma expressão aramaica, língua falada por Jesus, que significa Pai, mas num sentido muito pessoal, íntimo, relacional, como quando uma criança chama o seu pai, da tradução grega pater, que clarifica ainda mais o termo, confirmando a ideia de uma figura paterna e amorosa. Aqui nós temos a ênfase sobre a filiação e a adoção. Em Cristo somos adotados por Deus, recebendo o Espírito Santo que nos capacita a clamar Abba, Pai, indicando que somos família de Deus, mostrando a profunda relação que Deus, o Pai, tem com os seus filhos. Jesus usa essa expressão em Marcos capítulo 14, versículo de número 36, quando em sua oração no Getsêmani, e disse: Abba, Pai, todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. E Paulo escreve aos Romanos que o Espírito Santo nos faz clamar Abba, Pai. Romanos capítulo 8, versículo de número 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Em Gálatas capítulo 4, versículo 6, ainda diz: E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o espírito de seu Filho, que clama Abba, Pai. E pelo Espírito Santo não nos aproximamos de Deus como servos amedrontados, mas como filhos adotados, que clamam por confiança e intimidade. O Deus soberano do universo é também Pai, o Pai amoroso que acolhe, que ensina e conduz os seus filhos ao caminho da fé. Você já tinha pensado em Deus como fonte eterna da Trindade dessa maneira? Escreva aqui nos comentários o que mais chamou a sua atenção nesse ponto. No segundo tópico da lição, que o autor fala sobre o Pai revelado em Cristo, nós entendemos que a revelação do Pai não acontece por esforço humano ou por algum tipo de erudição religiosa ou mérito intelectual. O Senhor Jesus declara que o Pai escolheu revelar os mistérios do reino de Deus aos humildes, e não aqueles que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Em Mateus capítulo 11, versículo 25, Jesus denuncia a cegueira espiritual dos fariseus e dos escribas, homens instruídos, mas orgulhosos, e exalta a simplicidade dos pequeninos, aqueles que se aproximam de Deus com um coração ensinável, dependente e quebrantado. Essa verdade, ela revela um princípio espiritual profundo, citado por Tiago no capítulo 4, versículo 6, que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. O Pai se deixa a conhecer, ele se revela, mas não por quem confia em seu próprio saber, mas por quem conhece a sua necessidade. A humildade é a porta da revelação divina. A soberba é a barreira que obscurece a visão espiritual e o entendimento e beira a associação maligna. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo. Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios instruídos e as revelaste aos pequeninos. Mas Jesus avança ainda mais e afirma que o conhecimento do Pai é mediante exclusivamente ao Filho. No versículo 27, ele declara que existe uma comunhão perfeita entre o Pai e o Filho, e que ninguém pode conhecer verdadeiramente o Pai se não for por meio de Cristo. Isso revela que Deus não é uma força impessoal, mas um ser pessoal e relacional, que escolheu se revelar plenamente através do seu Filho. Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, como disse Paulo em sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Ele é um intérprete supremo do Pai, aquele que revela a sua vontade, o seu caráter, que expressa
plenamente o seu amor. Mateus 11:27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Qualquer tentativa de conhecer o Pai à parte do Filho resulta em um conhecimento incompleto, distorcido e muitas vezes idólatra. Fora de Jesus não há revelação plena do Pai. Nele, em Cristo, a revelação é perfeita e suficiente. Isso fica ainda mais claro no seu discurso com Filipe, em João capítulo 14. No versículo 9, Jesus diz: quem me vê a mim, vê o Pai. E essa declaração não confunde as pessoas da Trindade, mas afirma a unidade essencial entre Pai e Filho. Jesus é a expressão exata do Pai, o resplendor da sua glória e a imagem perfeita da sua natureza. Conforme o escritor aos Hebreus capítulo 1, versículo 3, tudo o que Jesus faz, diz e revela manifesta diretamente a ação do Pai. As Escrituras deixam claro que o Filho age em completa submissão e comunhão com o Pai, e que o Pai opera por meio do seu Filho. Suas obras, suas palavras e o seu caráter não são independentes, mas expressão de uma perfeita unidade. Conhecer Jesus é experimentar a presença do Pai. Amar o Filho é viver em comunhão com o Pai. E essa revelação culmina em um privilégio extraordinário. Por meio de Cristo, nós somos adotados como filhos de Deus, não mais como escravos dominados pelo medo, pela culpa, mas filhos reconciliados, herdeiros da graça e participantes da família divina. O Pai que se revela no Filho não é distante nem inacessível. Ele é um Pai que acolhe, que ama e que se relaciona com os seus filhos. Muita gente hoje se expressa a respeito de Deus, mas sem comunhão com Cristo. O que você acha desse assunto? Deixe a sua opinião a respeito nos comentários. No tópico 3, o autor fala sobre a pessoa de Deus Pai. O autor agora tenta trazer seus atributos e a sua revelação através dos seus nomes. As Escrituras nos apresentam Deus por meio de qualidades que pertencem exclusivamente a Ele, e também por meio de virtudes que Ele graciosamente compartilha de forma limitada com os seus filhos. Primeiramente, a palavra nos ensina sobre os atributos incomunicáveis de Deus, qualidades que pertencem somente a Ele e que não podem ser compartilhadas com o ser humano. Deus é autoexistente, como já citamos no primeiro ponto desta lição, ou seja, Ele não depende de nada nem de ninguém para existir. Também, nos referindo ao Deus Pai, Ele é eterno, sem começo e sem fim, acima do tempo e da história. Deus não está limitado ao tempo, à matéria e ao espaço. Também é imutável, sempre o mesmo em seu caráter e seus propósitos. Outro atributo é a sua onipotência. Ele é todo-poderoso e nada pode frustrar os seus desígnios. Também é onisciente, conhece perfeitamente ao mesmo tempo passado, presente e futuro. O Pai também é onipresente, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E esses atributos revelam que Deus é absoluto, soberano e ilimitado, tanto em seu ser como em seu poder. E, ao mesmo tempo, a Bíblia nos revela atributos comunicáveis de Deus, qualidades do caráter do Pai, que de maneira limitada são compartilhadas, refletidas no ser humano. A Bíblia deixa claro que ele é santo. Como disse Tiago na sua carta, ele é incontaminado pelo mal, incontaminável pelo mal, absolutamente puro. Mas ele chama os seus filhos a viver da sua santidade. Deus é amor. Primeira carta de João, capítulo 4, versículo 8. Não apenas em ações, mas em essência. E nos ensina a amar através da sua palavra e do poder do seu Espírito. E ele é fiel, sempre cumprindo as suas promessas e, como ele disse a Jeremias, velando pela sua palavra. A Bíblia diz que uma coisa impossível que aconteça é que Deus minta, e também nos convoca à sua fidelidade. Deus é bom, citado várias vezes nos Salmos, e sua bondade se manifesta tanto na sua graça, quanto em seu cuidado diário, inspirando-nos a viver com bondade, como fruto do Espírito. Além dos seus atributos incomunicáveis e os comunicáveis que ele compartilha, o autor da lição também traz o conhecimento de Deus através dos seus nomes. Seus nomes revelam tanto sua natureza como as suas obras. O primeiro nome citado na Bíblia, também citado na lição anterior, é Elohim, que o proclama como um Criador todo-poderoso, único, soberano, transcendente, que está acima de tudo aquilo que existe. A palavra El Shaddai, citada anteriormente como todo-poderoso, e esse é o seu significado, suficiente para sustentar e abençoar o seu povo. A palavra Adonai e Kyrios, no grego, que significa Senhor, afirmando assim a sua autoridade sobre todas as coisas. Ou Yahvé, a expressão citada
a Moisés. Quando Moisés, em comunicação com Deus, pergunta: e quando me perguntarem quem me enviou, que direi? E Deus expressa a ele e diz: diga, eu sou te enviou, eu sou o que sou. E declara a sua eternidade, imutabilidade e fidelidade. Na aliança pactual com Israel, Deus revela-se aos hebreus dessa maneira. E a todas as outras revelações de Deus aos hebreus conforme a necessidade dos hebreus. Quando os hebreus precisavam de cura, ele era o Yahvé Rafa. Quando precisavam de paz, o Yahvé Shalom. Cada nome aponta para a sua majestade, a sua grandeza e a sua santidade. Assim, os atributos e os nomes de Deus, o Pai, nos conduzem a uma verdade central. Ele é santo, amoroso, poderoso e digno de toda reverência. E conhecer o Pai não é apenas adquirir uma informação teológica, mas aprender a confiar, adorar e obedecer a Deus, que reina soberano, mas se relaciona graciosamente com a sua criação. A doutrina bíblica da Santíssima Trindade não é de forma alguma uma especulação teológica, mas a revelação viva de quem Deus é. A Bíblia nos apresenta um só Deus que existe eternamente em três pessoas distintas e coexistentes: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essa verdade sustenta a fé cristã e revela o modo como Deus ama, como Deus salva e como Deus cuida. Nesta lição, aprendemos que Deus é soberano, verdadeiro, eterno e plenamente revelado em Cristo. Ele é o autor da criação, que trouxe todas as coisas à existência, o planejador da redenção do homem, que existe desde a eternidade, o sustentador da vida, que governa todas as coisas pelo seu poder. Nada existe fora da sua vontade e nada foge ao seu cuidado. Também aprendemos nas Escrituras, e o que fica muito claro é que não há verdadeiro conhecimento de Deus à parte da pessoa de Cristo. Conhecer o Pai por meio do seu Filho é a própria definição da vida eterna. Como João capítulo 17, versículo 3. Jesus não apenas fala do Pai, ele o revela. Em Cristo nós podemos ver o caráter, a vontade e o amor do Pai manifestos de forma perfeita e acessível. E essa revelação não é apenas informativa, mas transformadora. Em Cristo o Pai nos chama a um relacionamento pessoal, íntimo, e nos concede o privilégio de adoção espiritual. E já não somos mais estranhos ou servos atemorizados, mas filhos amados que clamam Abba Pai, guiados pelo Espírito Santo. E é diante dessa verdade que nós somos desafiados a responder com fé, responder com amor e com obediência. Conhecer o Pai é muito mais do que conhecer apenas uma doutrina, é viver uma relação diária de confiança, de submissão e comunhão. Que essa revelação desperte em nós um desejo sincero de amar o Pai, obedecer a sua palavra e viver para a sua glória, como filhos que foram recebidos pelo amor de Deus através da graça de Cristo Jesus. Se você assistiu até aqui, marque alguém que precisa conhecer essa lição. Faça um comentário escrevendo "Estou aprendendo". Isso nos ajudará a saber se o conteúdo está sendo útil a você. Se esse conteúdo edificou a sua fé, se ajudou você a compreender melhor a palavra de Deus, inscreva-se nesse canal, curta esse vídeo, compartilhe com sua classe de escola bíblica dominical, com sua família e seus amigos. Assim mais pessoas serão alcançadas pela palavra. Que Deus abençoe você e até a próxima lição.